Meu coração está batendo mais forte. Eu não sei se o seu. Quando o bumbo batia, pô, meu coração. Aí teve uma hora que o pessoal dos metais aqui, eles deram uma trombonada, né? Meu coração também disparou. E aí os tenores e os sopranos e o pessoal da orquestra cantando, e eu fiquei imaginando como é que deverá ser a celebração no céu. Você já parou para pensar? Quantos músicos nós vamos ter na orquestra do céu? O que o senhor acha, maestro? Você já pensou? Imagine, né? E os coros cantando. Eu tenho dito que se eu não tiver com o coração transformado, eu vou ter um infarte a cada segundo lá no céu, de tanta emoção, né? Mas Deus vai transformar o nosso coração, né? A nossa alma, para a gente ouvir essas coisas maravilhosas que nós ouvimos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, né? Os que ouvimos, nós não sabemos o trabalho que dá para preparar uma música como essa, né? Tantos ensaios, né? Tanta gente trabalhando com partitura e colocar as coisas e sonorizar, ensaio, é muito trabalho, mas valeu a pena, viu? Valeu a pena, nosso coração se encheu de grande alegria e da glória da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isto. Estamos chegando quase no final, né? Amanhã é o final, e passa rápido, não é verdade? Passa tão rápido, e eu louvo e engrandeço o nome de Deus, porque durante toda essa semana, o Senhor nos protegeu e nos guardou. Eu fui e voltei todo dia para Engenheiro Coelho, né? Todo dia eu pude tomar água, todo dia eu pude ir ao banheiro, todo dia eu tive roupa, eu tive comida, eu tive abrigo, eu tive perdão. Todo dia o Senhor esteve perto de mim, todo dia os anjos cuidaram de mim, o Espírito Santo trabalhou, e eu tenho orado agradecendo a Deus essas coisas, sabe? Porque às vezes a gente acha que essas coisas são tão naturais, na verdade, que vão acontecendo na nossa vida, a gente acha, mas não, isso é a atuação direta de Deus sobre nós. Então essas coisas boas acontecem na nossa vida, é só porque Deus atua de maneira direta, imediata, constante, ininterrupta sobre a nossa vida, e é por isso que nós somos abençoados. E aí eu estou vendo tanta gente agora de casacão, de roupão, blusa de frio, né? A gente fica melhor vestido, eu acho assim, né? Na época de frio. E eu tenho, nas minhas orações, eu não sei se você já visualizou em alguma imagem, Jesus sobre o globo terrestre orando. Você já viu alguma vez ele assim, com a mão orando, suplicando? E aí na minha imagem, na minha cabeça, né, quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor Jesus, pega o nosso globo, o nosso pequeno planeta, e abraça esse planeta. Esse planeta é do Senhor, não é do diabo, é do Senhor. Limitação dele, não deixa ele fazer o que ele quer. O Senhor é que tem que fazer. E por favor, ouça essa minha oração intercessora em favor de todo mundo. Todo dia eu oro por todas as famílias da terra, por todas as pessoas. E aí, quando a gente vê o frio chegando, né? E tem tanto, o pastor Ronaldo mencionou na oração, né? Frio da alma. Tem gente desesperada, né? Tem gente triste, tem gente sem perspectiva, tem gente sem esperança. E aí eu peço para Jesus, né? Falo: Jesus, pega esse mundinho no seu braço, dá um abraço, aquece o coração deles, né? E certamente Deus quer nos usar para que nós sejamos as suas mãos, os seus pés, a sua voz. A própria presença de Deus para nós ajudarmos as pessoas. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 22.
Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Agora, logo no início diz assim: depois dessas coisas. Que coisas? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, a gente vê o início da história de Abraão. A sua saída de Ur dos Caldeus, né? E aí ele vai peregrinando sobre a terra, tem vários eventos, as suas 2 idas lá para o Egito, né? Quando ele tropeça mentindo, a dificuldade que ele teve em relação ao filho prometido, acreditar que deveria ser Isaac, e aí teve aquela situação de Agar, não é? A sua serva teve um filho com ela chamado Ismael, aquilo trouxe uma série de dificuldades, e aí esse relacionamento com Deus vai se aprofundando, e Deus pede que ele seja circuncidado, porque ele deveria levar no seu corpo a marca da aliança, não é? E uma série de coisas. Sabe quanto tempo passou, quando diz assim, depois dessas coisas? 45 anos. Quando Abraão, ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. E passou-se 45 anos e agora ele estava com 120 anos de idade. E aqui a Bíblia diz que Abraão, pôs Deus Abraão à prova. Vejam, há uma diferença entre prova e tentação. A tentação, ela vem do diabo para tentar nos destruir, para acabar com a nossa vida, para tirar a nossa esperança da vida eterna, para nos inutilizar para o trabalho de Deus. A prova, muitas provas vêm de Deus e muitas provas são permitidas por Deus. E como a gente falou na quarta-feira sobre o assunto de Elias, né? A ideia da provação é preparar a gente para algo maior e melhor. É nos burilar, nos modelar, nos amadurecer, né? Nos levar a um conhecimento mais profundo e significativo de Deus e da sua vontade. E era exatamente isso que estava acontecendo com Abraão. E notem que Abraão aqui, ele responde, né? Deus, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Durante esses 45 anos, Abraão havia aprendido a desenvolver um coração de servo. Coração de servo. O que é o coração de servo? É um coração obediente. É um coração que não fica discutindo as ordens. É um coração que entende quem é o soberano e quem é o servo. E quando Deus falava, ele disse: eu aprendi a obedecer. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor deseja? E sabe que naturalmente nós não temos um coração de servo. Nós queremos coração de patrão, não é verdade? Coração de quem manda, coração de líder, né? A gente não gosta naturalmente de ficar obedecendo ordens. Está pensando o quê? Não é assim que a gente fala? Está falando com quem? Não é? E às vezes isso acontece em casa também, não é? Às vezes a gente em casa, a gente não quer ser servo. A gente quer ser a voz, a opinião, né? A decisão. E ele havia desenvolvido nesses 45 anos um coração de servo, um coração de humildade. E aí quando Deus o chama, ele diz: pois não, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor deseja. E o texto continua e diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que você acha dessa ordem que Deus dá para Abraão? O que você acha? Tem muita gente que ouve isso e acha assim, e lê o próximo versículo, né? Que Abraão ouve a ordem de Deus e diz: Senhor, o senhor quer que eu o sacrifique agora? Mas a coisa não é tão simples assim. Quem tem filho sabe que não é simples assim. Você sabe que Abraão, ele ouviu a ordem, mas ele não entendeu o porquê da ordem. E ele tentou falar: Senhor, o senhor poderia me explicar um pouquinho mais? O que o senhor quer com isso? Silêncio de Deus. E ele começou a pensar: mas por que será que Deus quer isso? Eu não estou entendendo. Aí quando você vai para o comentário inspirado de Patriarcas e Profetas, você vê que ele vai até o local onde ele havia se encontrado com os anjos que estavam indo para Sodoma, lembram disso? E ele vai até lá para ver se encontra algum mensageiro que pudesse lhe esclarecer, algum mensageiro divino, que pudesse dar uma luz para ele em relação a isso, e ninguém apareceu. E o coração dele começou a ficar muito perturbado, mas por que Deus quer? E ele não conseguia entender. O que é que você faz quando Deus pede para você fazer uma coisa que você não entende? Quando Deus pede para você romper um namoro, que você acha que é um bom namoro. E diz: filho, essa moça não é boa para você. Filha, esse rapaz aí, o futuro dele vai te trazer problema. E aí você olha: mas ele é tão bom, ela é tão boa, de família boa. E Deus diz: olha, ele fala assim: puxa, mas eu não estou entendendo. E quando Deus vem e diz para você: escuta, aceite um chamado, muda de trabalho, vai para uma outra cidade. E aí a gente não entende, e diz: Senhor, mas por quê? Porque eu não estou entendendo. Deus vem e diz assim: perdoa aquela pessoa. Mas como assim, Senhor, perdoar? Ela me caluniou, ela falou mal de mim. O que você faz quando Deus fala para você fazer alguma coisa e você não entende? O que é que Abraão fez diante da ordem do Senhor, mesmo sem entender a ordem? Veja o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Levantou-se e foi. Não estou entendendo, eu não estou encontrando lógica nisso, mas Deus falou, eu vou. Deus mandou, eu faço. E aí o texto continua narrando e diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 3 dias de viagem. Por que não poderia ser uma meia hora de viagem, umas 2 horas de viagem? Por que deveriam ser 3 dias? E você sabe que esses foram os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Porque nesses 3 dias ele ficou passando e repassando a história dele com Deus, a fidelidade de Deus para com ele, e ele não estava conseguindo entender os propósitos, e cada dia, né, o coração dele ficava mais apertado, porque imagina tirar a vida do filho. Quando chegava a noite, o filho e os servos iam dormir nas barracas, Abraão ia orar.
E ele passava a noite inteira em oração, clamando a Deus: Senhor, por favor, se revele, mostre para mim o que o Senhor quer. Mas nenhum só dia ele desistiu da sua jornada, mesmo sem ter as respostas de Deus. Quantas vezes você já passou dias e dias e dias e quem sabe anos clamando, e você não viu a resposta de Deus? Está a ponto de desanimar? Quer parar? Alguns pararam. E Abraão continuou. Abraão continuou porque ele conhecia o Deus a quem ele estava servindo. E aqui, o texto é no verso 5 do capítulo 22 de Gênesis, assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, o que Abraão respondeu? Eis-me aqui, meu filho. Quando você tem um coração de servo para com Deus, você desenvolve um coração de servo para com a sua família. Quanto mais perto de Deus, mais habilitado você vai estar como pai, como mãe, para conduzir os negócios da sua casa. Meu pai, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta fácil ou difícil? Está tudo pronto aqui, pai. Onde está o cordeiro? Quando você já está sem emprego há um ano e meio, e alguém vem e diz assim para você: escuta, você já está trabalhando? E você diz assim: não estou. Mas você não tinha feito uma entrevista em tal lugar, numa empresa boa assim? Fiz. Não venha me dizer que você rejeitou a proposta de emprego por causa do sábado. Pergunta fácil ou difícil para quem está desempregado há um ano e meio, 2? O que você acha? Escuta, você ainda está solteira? Tô. Mas você não queria casar? Ainda quero. Mas você não estava namorando com fulano de tal, assim? Estava. Não venha me dizer que mais uma vez você desmanchou o namoro porque você quis se manter pura até o casamento, sem você ter relações sexuais antes do casamento. Não venha me dizer isso. É uma pergunta fácil ou difícil para quem quer casar e quem sabe os dias já vão se passando e ela está sozinha. Escuta, seu filho está doente? Está. Mas vocês não têm orado por ele em casa? Não só orado, como jejuado. Mas a igreja também não tem orado pelo seu filho? Tem. E o seu filho está melhorando? Não está. Meu filho está piorando. Essa é uma pergunta fácil ou difícil para ser respondida? Difícil? Isaque olha para o pai e diz assim: pai, está tudo pronto aqui. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E aí ele dá uma resposta. Veja aí. A resposta que Abraão nos ensina nos momentos ou nas perguntas difíceis. Respondeu Abraão: Deus
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. A resposta para perguntas difíceis é: Deus proverá. Deus proverá. Você está sem emprego ainda? Estou. Mas você não tem lutado? Tenho lutado. Mas por que é que as portas não se abrem? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus vai prover. O meu pão e a minha água serão certos. Eu não sei quando eu vou ter um novo emprego. Eu estou fazendo a minha parte, mas Deus proverá. Estou sem namorado, sim, mas eu estou orando, e Deus há de prover a pessoa certa no tempo certo. Meu filho, pode ser que ele não tenha sua saúde restaurada agora, mas no tempo de Deus, Ele vai prover. Qual é a resposta para perguntas difíceis? Deus proverá. Por favor, mais som. Quantas vezes a fé vacila neste mundo de dor e aflição. Quantas dúvidas nos atormentam e a fé vem às vezes ao chão. Quando não encontramos saída e o barco parece afundar, precisamos seguir sempre em frente, confiando que Deus proverá. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Se lançamos olhar à frente e o futuro parece sombrio, se as lágrimas são incessantes e o sorriso dos lábios fugir, se clamamos a Deus por socorro e a resposta parece não vir, basta olhar para o trono da graça e lembrar que o amor nos remiu. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá, é a promessa. Deus proverá, não tenha pressa, Ele em seu tempo e sabedoria sabe nos dar o que é melhor.
muitos caminhos parecem sem volta, Deus proverá o cordeiro para cada arraial de fé. Deus prometeu conosco estar, Deus prometeu, não vai falhar. Não há desafio impossível se temos um Pai poderoso e capaz. Deus prometeu nos amparar, Deus prometeu nos sustentar, se estamos em seus caminhos. É só esperar, Deus proverá. É só esperar, Deus proverá. Deus proverá. Sim, Deus proverá. Amém? Você não quer bater palma, não? Mas essa palma não é para a gente. Essa palma é para o Deus que promete prover. É para Ele. Ele nunca falha. Absolutamente nunca. Pode demorar? Pode. Tem o tempo de Deus, né? Mas Ele vai prover. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando por desafios, por lutas, sejam elas familiares, espirituais, financeiras, físicas, você está clamando e você não vê saída, e você está clamando, a resposta para você é: Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. E o texto continua e diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. E diz aqui: depôs sobre ele a lenha. E a gente vai parar aqui, nesse momento. Altar, lenha, chegou a hora de falar com Isaac. Ele diz: Deus vai prover para si o cordeiro. Mas até aquele momento, não havia cordeiro. Ele diz: Isaac, há 3 dias atrás, Deus falou comigo e me deu uma ordem de que eu deveria sacrificar você em holocausto. Como você acha que Isaac reagiu? Eu imagino que ele deve ter dado um pulo para trás. O quê? O quê? Garoto de 20 anos. O pai estava com 120 e ele com 20. Sim, pai, espera um pouco aí. O senhor sabe que eu estou fazendo faculdade? Sei. O senhor sabe que eu sou o diretor JA lá da minha igreja? Sei. O senhor sabe que eu estou namorando? Sei. Como é que essa história que eu vou ser sacrificado em holocausto? Eu imagino que Abraão deve ter ficado em silêncio diante disso, né? E aí ele percebe a seriedade da situação. E aí ele diz assim: pai, o senhor tem certeza que o senhor ouviu era a voz de Deus? Ele disse: filho, esta foi a 7ª vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus, e você sabe que eu conheço a voz de Deus. Esta é a vontade de Deus para você e para mim. Eu preferiria eu ser morto, sacrificado,
do que sacrificar você. Filho, eu tenho orado, eu tenho pensado sobre isso, toda essa jornada, o meu coração está dilacerado. Ele disse: pai, eu percebi isso, você estava estranho esses 3 dias. Pois é, meu filho, está doendo muito aqui dentro. Mas Deus mandou, filho. Eu não consigo explicar como, porquê, o que Deus está pretendendo, mas eu aprendi nesses 45 anos, de que não importa os caminhos pelos quais Deus nos conduza, eles sempre vão dar num bom lugar. Hebreus diz que passou pela cabeça dele que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele diz: filho, eu não sei se Deus vai ressuscitar você, eu não sei, mas o que ele pediu é que eu sacrificasse você em holocausto. E você sabe o que significa sacrificar em holocausto? É você amarrar a vítima, você degolar a vítima e você queimar totalmente a vítima. Fácil para um pai fazer isso? O que você acha? Qual a reação de Isaac depois disso? Ele diz: pai, então se essa é a vontade de Deus para mim, eu quero dizer que eu me sinto honrado em Deus ter me escolhido como um sacrifício. Não é incrível isso? Um garoto de 20 anos. Ele poderia ter dado um empurrão no pai, descido a colina correndo, o pai nunca ia pegar o garoto. Mas diz: pai, eu me sinto honrado, para mim é um privilégio ser escolhido para ser um sacrifício. E sabe o quê? No livro Patriarcas e Profetas, que é o comentário inspirado que Ellen White faz da Bíblia, ou de uma parte da Bíblia, né? Ela diz que Isaac, ele ajuda o pai a amarrá-lo e acaricia a mão do pai, como dizendo assim: pai, está tudo certo, você está fazendo a vontade de Deus. Então, o texto diz assim, no verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, depôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Você tem dúvida de que ele iria concluir o trabalho ou não? Para ele aquilo já era certo, era a vontade de Deus, ele faria. E aí vem o 11, esse mas aqui é impressionante. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu o quê? Olha esse coração de servo nesse momento, um momento dramático, ele estava nervoso, tremendo, né? Ele poderia, quem sabe, vociferar para Deus: fala, o que mais que o Senhor quer? O Senhor não está vendo a minha angústia? Fala. Mas diz assim, olha o coração de servo aí, não é? Olha a marca. Deus brada: Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. O que mais que o Senhor deseja? E olha o que Deus brada do céu. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão, não faz isso. Tem um cordeiro. Eu fico imaginando essa cena, né? Abraão olhando para o cordeiro, ele começa a chorar. Ele diz: Isaac, eu não falei que Deus ia prover o cordeiro. Eu não sabia quando, eu não sabia como, eu não sabia de que maneira, mas Deus proveu o cordeiro, Isaac. E eu fico imaginando ele desamarrando Isaac, e Isaac se levantando, e aí eles se abraçam e choram, e eu imagino que os dois começam a pular assim, e ele diz assim: Isaac, o cordeiro vai morrer no seu lugar.
O cordeiro vai morrer no seu lugar. E ele sacrifica o cordeiro. E sabe quem esse cordeiro simbolizava? Jesus Cristo. A vida de Jesus substituiria a vida de Isaque. Deus permitiu que ele experimentasse esse drama no seu coração, para que ele entendesse um pouquinho do drama do coração de Deus, que entregaria o seu filho, e ninguém, nenhuma voz se levantaria para dizer: não faça isso. Antes, o seu filho foi maltratado, foi cuspido, foi zombado e morreu uma morte de criminoso. O cordeiro era Jesus. O cordeiro substituiu o pecador. O cordeiro trouxe nova vida, nova chance para Isaque e para Abraão. Não é linda essa história? Não é tão dramática? Tão dramática, o coração da gente fica apertado. E aí eu fico pensando, sobre Deus, como Ele se relaciona conosco. Você sabe que o nome Isaque significa riso, alegria? Eu imagino que muitos poderiam dizer, em nome de Abraão: Senhor, o Senhor está querendo tirar o meu riso, está querendo tirar a minha alegria? Porventura Deus é um desmancha-prazer? O que você acha? Deus é um chato que quer ver os seus filhos com dificuldades? É assim que Deus é? Não, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é paz. O que Deus estava querendo é revelar a Abraão a glória do plano da redenção através do Messias, que era o Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo. E às vezes Deus vem para a gente e diz assim: filho, acorda mais cedo um pouquinho, 20 minutos antes, para você ler a minha palavra, para você meditar comigo, para você orar. E aí você olha para Deus assim: o Senhor está querendo tirar o meu riso e a minha alegria? Eu gosto tanto de dormir, tanto é que eu gosto tanto de dormir, que eu nem tomo café direito, já saio correndo. Será que Deus está querendo tirar o seu prazer, o seu riso, a sua alegria, quando Ele está pedindo para você acordar um pouquinho mais cedo e colocar primeiro Deus na sua vida? Não, Ele está querendo dar para você uma experiência de intimidade com Ele. E aí, às vezes, Deus vem e diz assim: escuta, como é que você está cuidando da sua saúde? Você está dormindo cedo? Você está fazendo exercício? Você está tomando água? Você está respirando bem? Você está comendo direitinho? Bebendo direitinho? E aí muita gente vai para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor está querendo tirar o meu riso e a minha alegria? O que eu mais amo é comer isso, comer aquilo. Será que Deus está querendo tirar o seu riso e a sua alegria? Ou Ele está querendo dar para você mais riso e alegria, por você ter um corpo mais sadio, sem enfermidade, sem dores? Às vezes Deus vem e diz assim: escuta, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas. E aí você vai para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor está querendo tirar o meu riso e a minha alegria, né? Já sem devolver o dízimo, o dinheiro não dá. Imagine devolvendo o dízimo e ainda a oferta. O Senhor está querendo me levar à falência, não é verdade? Pergunto: será? É esse o tipo de Deus a quem nós servimos? Ou será que Ele quer que a gente tenha uma experiência espiritual com as finanças, com Ele, com a nossa fidelidade? Tem uns textos que eu gostaria de ler aqui com vocês. Há momentos em que a sabedoria humana e o senso comum não são suficientes para nos dar respostas ao sofrimento. A única coisa é o quê? A única coisa é? A única coisa é?
Vocês perceberam o que eu estou querendo que vocês falem? Não? Ah, não está escrito ali? Ah, eu pensei que tivesse. Então, a única coisa é o quê? Confiar e esperar. E olha essa outra coisa aqui. O cristão não vive de explicações, mas o quê? Agora já está lá? Ah, que bom, obrigado. O cristão não vive de explicações. O cristão vive de quê? De promessas. A nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Até onde já chegou a sua aprovação? Não importa por onde o Senhor nos guie, os seus caminhos sempre vão dar num bom lugar. Escute essa história. Um amigo meu apareceu com uma Bíblia na mão, uma Bíblia pequena, e dizendo que era Adventista do 7º dia. E por mais ou menos 3 meses nós tivemos a Bíblia. E eu me decidi a batizar. E batizei lá, mas com pouco tempo, como eu levava uma vida meio desastrosa lá, eu voltei para Natal, para o Rio Grande do Norte, para minha terra, porque ninguém me conhecia, agora é uma nova criatura, eu queria ver uma nova vida. E lá eu não conseguia. E eu fiquei mais tranquilo, mas eu encontrei um irmão aqui, irmão Zé Lima, aqui na Zona Norte, aqui do lado de Natal, do Nova Natal, pregando sobre fidelidade, sobre o tesouro. E aí, meu irmão, no primeiro dia que ele pregou pela manhã e convidou que tinha um programa à tarde, ainda de mordomia, de fidelidade, falando da parte da fidelidade. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, mas aquele homem falou tanto em dinheiro, tanta fidelidade, eu não vou mais não. Aí fiquei em casa, um pouco triste pela mensagem que ele passou, que era uma mensagem um pouco dura, e eu fiquei em casa. E quando foi depois o senhor chegou na minha casa, ele disse, irmão, eu vim aqui preocupado com o senhor, porque eu chamei o senhor disse que ele não foi. Liguei, irmão, eu sou miserável, o senhor pegou muita fidelidade ali, falando em dinheiro, em oferta, eu sou miserável, quem sou eu para fazer aquilo que o senhor disse? Disse, irmão, seja fiel a Deus, pode confiar, porque se o senhor for fiel a Deus, Deus não responder, eu devolvo tudo que o senhor devolveu para Deus. Faça um plano, irmão, crie coragem, faça um plano de oferta, um pacto com Deus. E aquilo me reanimei de novo e, na realidade, eu fiz um pacto devolvendo 10% de dízimo, 10% de oferta. E começamos aí, irmão, naquela fidelidade. E uma certa vez eu fui a um programa da Missão Nordeste e lá encontrei o irmão Valmir, dizendo lá, contando um testemunho, que daria de toda a sua renda 50%. Aí eu me animei, digo, eu vou aumentar. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, digo, Raimunda, nós vamos aumentar a nossa oferta. Vamos aumentar a nossa oferta para 15%, 10% de dízimo, 10% de oferta. E a coisa foi melhorando. E um certo dia, a gente mandava o dízimo todo sábado para a igreja, todo sábado a gente mandava o dízimo. E um certo dia, eu disse, Raimunda, vamos mandar esse dízimo de mês em mês, porque todo comerciante envia o seu dízimo, sua oferta de mês em mês, e a gente pode enviar de mês em mês. E a minha esposa disse, Zé, como isso vai dar certo? Irmão, praticamente não deu certo, porque no final do mês, ela fez assim o dízimo da lojazinha, deu 350 entre o dízimo e a oferta. E na realidade só tinha 350, isso era num sábado, numa sexta-feira de noite, quando ela fez a base toda, R$350 de dízimo de oferta. Era todo o dinheiro que nós tínhamos da lojinha em casa. E o meu pagamento ainda vinha depois, mas só no prazo certo. Aí ela disse que ia mandar. Eu disse, Raimundo, você não pode mandar esse dízimo amanhã de manhã para a igreja, porque eu estou devendo um cheque de 350 para segunda-feira e outro cheque para terça-feira, de 280. Ela disse, não, mas esse dinheiro é de Deus. Você me prometeu que no dia certo você enviaria o dinheiro para a igreja. Hoje é o dia, é o final do mês, é sábado e o dinheiro tem que ir amanhã de manhã. E ela pegou o envelope do dízimo, fez tudo direitinho, botou todo o dinheiro, nós ficamos sem nada em dinheiro dentro de casa. E eu me preocupei muito e eu levei esse dízimo no outro dia para a igreja, mas preocupado e com medo. Toda hora antes do diácono passar, minha vontade era de ir para casa e não devolver o dízimo, porque eu estava preocupado, porque eu sabia, eu tinha certeza que na segunda-feira minha conta ia encerrar no banco, porque eu não tinha porque eu cobrir esse dinheiro. Porque no sábado, pastor, de noite a gente abria assim meia hora, 1 hora, e no domingo até meio-dia, mas nunca a gente vendeu mais de 20 ou 30 reais. E o nosso compromisso era muito sério.
Mas ela disse, não, você vai levar, a gente vai para aí, vai levar o dinheiro. Levou o dinheiro, ela me deu a minha parte para eu botar e ela ficou com a parte dela. Quando o diácono apareceu lá na frente, que anunciaram que eu vi o diácono, irmão, me deu uma freza no corpo de pronto, agora eu tô perdido. Estou perdido porque eu tenho certeza que esse dinheiro não pode. Uma pessoa que vende 20 ou 30 reais do sábado para o domingo, na segunda-feira vai enviar 350. E tem alguma coisa, recurso já preparando para na terça-feira enviar mais 280. E eu me preocupei, mas quando o diácono veio, irmão, quando eu coloquei, cheguei a colocar o dinheiro, disse, agora ou nunca mais. Peguei o dinheiro e joguei lá. Irmão, fiquei com uma tristeza tão grande. De tarde fui para casa e ela feliz da vida, a esposa feliz, contente. E quando eu falava nisso, que isso era o que eu falava, ela dizia, Deus proverá, Deus proverá. Eu digo, mas como que Deus proverá? Dinheiro é dinheiro, no céu não tem dinheiro não. Deus proverá. Eu digo, eu sei que minha conta vai se fechar segunda-feira. Irmão, viemos para casa, quando foi no domingo, no sábado à noite nós abrimos o comércio, o senhor pode acreditar, não apareceu um cliente, nem para pagar o que estava devendo, que às vezes um pagava 10, outro 20 reais e tal, porque o nosso comércio era pequenininho, era coisinha pouca. Mas quando foi no domingo de manhã, eu me levantei bem cedo, disse, Raimundo, eu vou sair de casa, batalhar os 350, pelo menos 350 da segunda-feira. Eu disse, tá certo, eu vou ficar em casa. Ficar em casa e Deus proverá. E ela ficou em casa, e eu saí, fui num amigo meu, colega meu, por nome de Gileno, e falei, Gileno, você pode me emprestar esse dinheiro, 350 reais? Ele disse, não se preocupe. Se até 1h da tarde vender um terreno aqui, o cabo der aumento da entrada, eu passo para você. Eu sei que fiquei lá, mais ou menos, mas até 1h da tarde não veio um freguês, parece que era uma prova, irmão. Não veio um freguês, e 1h eu voltei para casa. Irmão, quando eu entrei dentro de casa, eu entrava sempre pela frente, porque a lojinha era na frente. Aí eu vi um negócio todo estranho dentro de casa, eu me preocupei com assaltar a mulher. Porque eu olhei para as prateleiras, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. E eu preocupado, meu Deus, assaltaram a mulher. E ela estava assim de um lado, com um aventalzinho branco, e ajeitando alguma coisa nas prateleiras. Mas tinha pouca coisa, tinha sobrado só aquelas roupinhas de criança que não estava mais vendendo, algumas coisinhas. Aí quando eu fui entrando, digo, minha filha, foi o que aconteceu, ela disse, Cosme. Aí entrou tanta gente aqui para comprar e para pagar, nossos dinheiros que estavam na rua, todo mundo pagou, todo mundo, e veio aqui, ó, tá vendo essa bagulhada aqui no chão aqui? Tudo é saco, aqui saco de plástico da roupa que eu vendi. Eu tô com os 350 lá debaixo do colchão da cama, tô mais com 280 e o restante tá todo aqui para nós fazer compra. E eu sei que a lojinha era pequenininha, era um comercinho pequeno, mas eu nunca vi uma coisa tão abençoada como foi naquele dia. Aí, pastor, eu entrei para dentro, quando eu levantei o colchão da cama, porque eu vi os 350 de um lado, 280 do outro. Aí comecei a chorar e dar tapa na minha cabeça assim, batendo na minha cabeça assim, dando tapa e dizendo, eu sou um miserável, sou um bandido. Deus tem feito tanto milagre na nossa vida, a gente tem sido tão feliz, e eu desconfiar de Deus mais uma vez. Hoje, quando eu sinto alguma fraqueza em mim assim, eu me lembro daquilo ali, mas eu não posso desconfiar de Deus. E eu quero deixar um conselho para o povo, para os meus irmãos, pode confiar, porque Deus responde. Graças a Deus, Deus proveu tudo quanto a gente precisava. E aí? Quem é o Deus a quem você serve? É um Deus vivo? É um Deus que se importa com você? E cada dia, né, que a gente está vindo aqui, Deus tem feito chamados para a gente. E hoje Ele está chamando você, para você entregar o que de mais precioso você tem. Entregar a sua própria vida, para que Deus cuide de você. E somente quando você entrega tudo, é que você não vai ter falta de nada. O que é que você precisa entregar para Deus? O planejamento do seu tempo? A maneira como você lida com as suas habilidades? O seu corpo? A sua fidelidade financeira? O que é que você precisa entregar? Porque enquanto você não entregar, Deus não vai poder agir.
Eu estava ouvindo o testemunho do irmão José Cosme, né? Ele diz, olha, no sábado à noite, não ia ninguém lá, no domingo muito menos. Mas a mulher dele diz assim, olha, veio tanta gente aqui. Quem é que mandou todo mundo para lá? Quem é? O que é que Deus não pode fazer por você? Tem alguma coisa enroscada na sua vida? Clame a Deus. Busque a Deus, entregue-se a Deus. E deixa Deus operar na sua vida, nas suas várias áreas. Deixa Deus operar. Mas Ele não vai poder fazer se você não se entregar. E agora nós vamos cantar uma música, eu gostaria que vocês cantassem junto com a gente. Vem, entrega a tua vida. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaque a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal. Mas Deus seu nome chama: Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Cante com a gente, vem, entrega a tua vida. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Cante com a gente, vem, entrega a tua vida. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida,
Esse chamado é para você, esse chamado é para mim, esse chamado é para a gente. Vem, entrega a tua vida. E só depois de você entregar, é que você vai poder ver as maravilhas de Deus em você. Antes disso, não. E Deus está chamando você hoje. Entregar a vida. E aí Romanos diz assim, se Deus entregou o seu próprio Filho, será que com Ele não vai dar para você todas as coisas? Então quando Deus pede para que a gente entregue tudo, é porque Ele já ofereceu tudo. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Pastor, mas eu já entreguei tantas vezes, a minha vida não mudou muito. As coisas não aconteceram. Se entrega de novo. Mas por que não aconteceram? Quem sabe porque a gente não esteve dependente o suficiente de Deus para Ele agir na nossa vida. Quem sabe a gente não esteve perto de Deus o suficiente para que Ele operasse na nossa vida. Você não tem força e eu não tenho força. Qual a nossa única força? É no Senhor. Então quero perguntar para você, não quer pedir para Deus para te dar essa força, para você inclusive conseguir se entregar? Quer pedir isso para Deus hoje? Essa força, esse poder, levanta a sua mão. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, que história dramática, porém linda, a história de Abraão, de Isaac, mas a tua história, a história do Cordeiro. Cordeiro, o Cordeiro morreu no lugar de Isaac. Jesus morreu no lugar de Isaac. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus entregou tudo para que nós pudéssemos receber tudo. E nós louvamos o seu nome, Senhor, por causa do Cordeiro, por causa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome pelo Cordeiro. Porque através dele nós temos vida, oportunidades, temos esperança da vida eterna. E nós temos tantas lutas, Senhor, tantos desafios, tantos problemas com os quais nós lutamos, e às vezes a nossa fé vacila, às vezes a gente tropeça e cai, mas nós estamos aqui porque nós não queremos continuar caídos, nós queremos nos levantar no teu poder, e nós queremos nos entregar, mas às vezes tem coisas que o nosso coração egoísta, que não confia, a gente não entrega tudo, e aí porque a gente não entrega tudo, o Senhor não consegue fazer tudo, e as coisas não acontecem, mas pedimos por misericórdia, atue poderosamente no nosso coração, para que nós nos desamarremos e possamos nos entregar completamente, e o Senhor então possa operar plenamente na nossa vida. Dá-nos uma experiência profunda e real com o Senhor, e que o dia a dia possa revelar a tua presença em nós, e que a tua luz resplandeça sobre nós, e que nós sejamos uma bênção onde estivermos. Nós entregamos essa congregação e todos aqueles que nos assistem nas tuas mãos e pedimos em nome de Jesus. Amém.